Aleluia. Oh, glória. Por causa que eu estava... Parece que deu vontade, sabe? Respeitando, né? Eu estou respeitando, amém? Estou aqui escarnecendo, mas foi involuntário. Talvez seja um novo método, né, gente? Aleluia. Glória, diga, Deus é bom. Diga, Jesus é bom. Diga, Jesus é o amor da minha vida. Jesus é o meu estímulo. Jesus é o meu prazer de viver. Quem tem Jesus como prazer de viver nunca vai entrar em depressão. Eu não sei qual é o seu prazer de viver, e a gente tem tantos motivos para ser prazer de viver, mas eu vou te dizer, se forem coisas terrenas, passa, viu? Envelhece, se corrompe, e por isso que a gente vê pessoas aí depressivas, desanimadas, mas se o seu prazer de viver for Jesus Cristo, se Ele realmente for o nosso prazer de viver, eu vou te dizer, a gente está vibrando em viver. A questão é, muitas vezes nós mudamos o foco da nossa vida e ficamos desfocados. O foco é Cristo. A gente tem aprendido isso durante anos, mas será que verdadeiramente Ele é o meu foco? Basta olhar para a sua vida, basta olhar para a minha vida. Veja o seu ânimo. Se está sem ânimo, talvez você esteja desfocado. Se Isaías está sem ânimo, talvez Isaías esteja desfocado. Alguma coisa interferiu, entrou, sabe? E os nossos olhos passaram a focar outras coisas, e não a Cristo. Aleluia, amém? Coloque seus olhos nele. Seja Ele a sua motivação de viver, de amanhecer o dia, de fazer o que você faz. Seja Ele o centro da tua vida. Seja Ele o teu estímulo. Que Ele esteja acima de tudo e de todos. Que Ele ocupe o lugar que Ele deve ocupar na nossa vida, diante dos nossos olhos. Quando o desânimo chegar, veja para a quem você está vendo, a quem você está olhando, em quem você está esperando. Porque eu vou te dizer, se Ele for o nosso foco verdadeiramente, não tem motivo de desânimo que consiga nos alcançar. Você concorda? Porque como pode eu estar olhando para Cristo e ser promovido na minha vida desânimo? Não tem condições, isso nunca vai acontecer. Nunca. Como se Jesus for o meu ânimo, verdadeiramente, eu vou andar desanimado. Isso nunca irá acontecer. Vão existir motivos que vêm para nos desanimar? Sim. Mas quando o nosso foco é Cristo, os nossos olhos estão postos nele, desânimo, todo motivo que nos desanima, não nos alcança, não vai nos infectar. Não vai tomar conta da nossa vida, apesar de estar nos assediando, apesar dessas coisas acontecerem. Mas quando Jesus é o nosso foco, quando Jesus é o centro da nossa vida, quando a vontade dele é desejada para nós, em nosso coração, quando Ele reina verdadeiramente, não é uma coisa de faz de conta, é uma coisa verdadeira. Sabe, tudo passa a ser supérfluo, tudo aquilo que está abaixo dele. Agora, quando Jesus está abaixo das coisas, quem passa a ser supérfluo é Ele. E eu vou te dizer, ter Jesus como algo supérfluo não é sabedoria. Amém? Não é. Jesus é o nosso centro. Jesus é o foco da nossa vida, Jesus é o nosso ânimo. Se você chegou desanimado, Ele está dando o caminho das pedras. Olha para Ele, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ei, onde é que você encontra alívio? Em Jesus Cristo. Mas onde você está buscando alívio? Onde você busca hoje fortalecimento? Quais são os seus alvos? Quais são os meus alvos? Jesus está dentro desses alvos?
Porque eu vou te dizer, tudo que é terreno passa. Sabe, uma instituição ela pode estar muito bem hoje, mas amanhã ela pode entrar numa crise, sabia disso? Não é? Uma instituição que guarnece a tua renda. Isso é muito bom, precisamos trabalhar, mas a sua confiança está na instituição. E no dia que se ela por acaso entrar em crise, como é que você fica? Desesperado, vai passar fome? Vai ficar desesperado? Porque se ficar, o foco não estava em Cristo. Apesar de falarmos. Aleluia. Essa pandemia veio, se nós estamos com medo de morrer por causa do vírus, nós estamos desfocados. Nós vamos ter os cuidados necessários? Sim, eu não estou tirando isso, amém, gente? Mas eu estou falando de medo de morrer. Está desfocado. O foco está no vírus. O foco nosso tem que estar em Cristo. Porque apesar do vírus estar aí, ei, aleluia, Ele é comigo, Ele é meu protetor, Ele é quem me promove saúde para mim. Crente anda assim. Mas com medo, com cara de prudência. Prudência é uma coisa, medo é outra. Mas como a gente gosta de sair bem na foto, a gente está com medo, mas a gente diz, é porque eu sou prudente, tem que ter prudência, porque a gente quer sair bem na foto, né? A gente não quer apresentar aos outros irmãos cristãos que nós estamos com medo. Aí a gente usa prudência. E se a gente usa prudência no lugar de medo, a gente está sendo enganado. É melhor assumir, eu estou com medo. Então eu vou meditar no não temas dele. Eu te dou um conselho, medita quando ele diz não temas, porque eu sou contigo, não te assombro, porque eu sou teu Deus. Aleluia, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, eu não serei atingido, praga nenhuma chegará à minha tenda. Você está nessa confiança, apesar dos noticiários querendo introduzir o vírus dentro da tua casa, na tua família, primeiro começando na tua mente. Você responde essas coisas. Como você responde? Quando diz assim, o vírus chegou, vai entrar nas casas das pessoas da sua casa. Como é que você responde a isso? Praga nenhuma chegará à minha tenda. Tem que ter resposta. A fé não nega o que está acontecendo, mas a fé em Deus tem resposta para aquilo. Tem resposta de fé. Precisamos ter respostas, meu irmão. Respostas de fé. Estamos no mundo, as coisas, dificuldades vão vir, dificuldades vão acontecer, mas você precisa ter resposta na ponta da língua. Respostas de fé, respostas da palavra, como Jesus teve quando foi atacado na tentação lá no deserto. Está escrito! Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Está escrito, é isso que eu acredito, é nisso que eu creio, eu vivo por isso. Aleluia! É isso que me alimenta, é isso que me protege, é isso que me faz andar, ir em frente. É a palavra, é o que Deus estabeleceu. Precisa estar com resposta na ponta da língua, mas eu só tenho essa resposta na ponta da língua se eu encher o meu coração da palavra. E para isso precisa meditar, para isso precisa se expor à palavra, porque no dia que o inesperado chegar, todos vão saber o quanto da palavra nós temos. Você mesmo vai saber o quanto da palavra você tem. Talvez pessoas nessa pandemia passaram esse tempo aí confinadas e está tudo bem, e achando que está tudo bem, então diminuir o ânimo pela palavra, não se expõe mais à palavra, não é? Porque parece que está tudo bem, mas eu quero te dizer, há coisas inesperadas que acontecem e fogem ao nosso domínio, e se você não tiver o suficiente da palavra, você vai entrar em desespero. Basta algo acontecer que você sabe, isso aqui eu não domino. Basta acontecer algo na tua família que você não domina, você vai saber o quanto da palavra você tem, e é a palavra que vai determinar a saúde ou não.
Quando a medicina diz que não tem jeito, sabe o que é que vai te sustentar e me sustentar? É o quanto eu tenho da palavra. E hoje, você pode avaliar a sua vida, o quanto você tem da palavra hoje. O quanto você tem meditado, o quanto Isaías tem meditado, o quanto Isaías está rico da palavra, porque nós vamos enfrentar situações sim, mas precisamos ter a resposta na ponta da língua, o que Deus fala, o que Deus diz, meu irmão. Aleluia! Resposta na ponta da língua. A gente tem tanta resposta na ponta da língua, né, para as pessoas. Basta que elas cutuquem o nosso calo, batam no nosso calo, a gente tem a resposta na ponta da língua e a gente se vangloria disso, dizendo, não, comigo é assim, mexeu comigo, eu tenho a resposta na ponta da língua, certo? Quando o diabo se levanta, você tem resposta na ponta da língua, você é cabra macho para isso, ou é só cabra macho para as pessoas? Sabe, precisa ser cabra macho quando o diabo levantar uma mentira. Precisa ter a resposta na ponta da língua, quando houver investimento contra a tua família. Eu vejo pessoas nesses 18 anos de pastoreio que elas só correm para a palavra quando dificuldade chega. Então elas sabem que a palavra resolve, mas logo que resolve, elas relaxam até a próxima dificuldade, que não tem domínio. E vive nesse esquenta e esfria, né? Se continuar, vai se tornar um café requentado. Porque eu vou te dizer, um café requentado é coisa ruim. E eu vou te dizer, quando é requentado várias vezes, todo mundo descobre que é requentado. A primeira vez não é? A pessoa requentou aquele café, serviu, ainda dá para tomar e não dá para notar. Mas vai requentando várias vezes que as pessoas vão identificar. Puxa vida, isso é requentado, me serviram um café requentado. Tem um sabor próprio, o café requentado. No início, no primeiro requente ali, parece que está tudo bem, dá para tomar. Às vezes é assim a nossa vida cristã, está tudo bem, nada está acontecendo, deixei de cumprir algumas coisas, fazer algumas coisas que antes para mim era certo, de me expor à palavra, de meditar, de orar, deixei de fazer, mas está tudo bem, então parece que está tudo bem. Mas sabe, essa falta, sabe, de se entregar ao que é certo na vida cristã, um dia vai reclamar, né? Um dia vai ser preciso. E eu não estou profetizando aqui miséria não, porque não precisa profetizar miséria, já está no mundo. Amém? Não estou profetizando dificuldade, a dificuldade já existe, não precisa profetizar dificuldade. Deus não precisa levantar dificuldade para você para provar que Ele é Deus, as dificuldades já estão aí e Ele já anunciou que existiriam. Agora, a questão toda é como eu respondo a elas. Aleluia. Amém. Como eu respondo, como nós respondemos, vai ser segundo o que a gente tem. Você não pode dar o que tem, Isaías não pode dar o que tem. Vai ser segundo o que você tem. E o que eu tenho, o que você tem da palavra hoje? Amém? O que eu tenho da palavra de Deus hoje é o quanto eu valorizo ela. O quanto eu valorizo da palavra é o quanto eu tenho dela. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Jesus estava dando importância à palavra de Deus. E estava colocando algo importante para nós, que é o pão de cada dia, porque se a gente não comer, morre, é questão de vida ou morte. Mas Jesus estava falando de um outro pão também, porque o homem não é só corpo, o homem é espírito, alma e corpo, precisa do alimento para o espírito. Sabe, quando a gente não se expõe à palavra, espiritualmente a gente vai ficar fraco. E aquilo que a gente não aceitava antes, porque estava forte, passa a aceitar. E se são coisas que aceitamos, que está fora da palavra, mais tarde, brevemente, vai falar, vai se manifestar. Porque se aquilo que eu valorizava antes, que eu entendia que era princípio e preceito da palavra, e hoje eu não mais tenho aquilo, com certeza outro conceito está entrando. E quando entra outro conceito, outro procedimento vai se instalar na nossa vida.
E sabe, quando a gente se entrega a esses outros conceitos por não estar meditando nos conceitos de Deus, eu vou repetir, algum conceito vai entrar. Com certeza. Amém? A cadeira está vaga. E aí um conceito dá para se assentar. Você entende isso na sua mente, na sua vida? Aleluia. É uma questão de ocupar lugar. Pensamento é uma questão de ocupar lugar. Qual o pensamento que está ocupando lugar na minha mente? Se eu medito na palavra, eu vou te dizer, as cadeiras da minha mente estarão ocupadas. E sabe que uma cadeira ocupada ninguém pode sentar. Amém? Sentar é muito atrevimento, não é? Aqui tem cadeiras vagas, ó. Amém? Alguém pode sentar. Mas você está sentado numa cadeira, já ocupou. Amém? O entendimento é, ali eu não posso sentar. Que pose é essa tua, Nestor? Bacana, vê se fiquei impressionado agora. De Lorde. É. Aleluia. Eita glória. O que é que está ocupando? As cadeiras da nossa mente estão ocupadas com a palavra. Porque você não pode impedir que os pensamentos venham, mas você pode impedir que eles não permaneçam. Aleluia. Sempre vamos tocar nessa tecla de meditação na palavra, não é? Porque essa é a forma, essa é a fórmula para o sucesso aqui na terra. Sucesso segundo Deus, não é? Amém? Se quer prosperar segundo Deus, a fórmula é essa, a meditação na palavra. E sabe que existem coisas esperadas e coisas inesperadas. Não é assim? Existem coisas que você está esperando acontecer, mas existem coisas na nossa vida que o que se estabelece é o inesperado. Algo aconteceu repentinamente que você não estava esperando. Acontece isso na sua vida ou não? Acontece, não é? Sabe que nós precisamos estar prontos tanto para o esperado quanto para o inesperado? Se nós mantivermos uma comunhão com Deus intensa, nós vamos estar prontos tanto para o esperado, como também pelo inesperado. Comunhão com Deus. Porque essas duas coisas, elas acontecem na nossa vida. Se você fizer um retrospecto aí da sua vida, você vai ver coisas que aconteceram que você esperava e coisas inesperadas que aconteceram. Coisas que de repente se levantaram, estava tudo bem. Amém? E de repente se levantou na sua casa de madrugada, alguma coisa inesperada, não estava nem imaginando, não é? E aconteceu. Precisamos estar prontos para essas coisas. Aleluia. Não é se aprontar quando o inesperado se manifesta. Amém? É viver uma vida pronta, que quando o inesperado acontecer, vai lhe pegar pronto. Amém? Por quê? Porque vive uma vida preparada. Nós não meditamos na palavra somente para um bom sermão. Os ministros não meditam só na palavra porque sabem que foram escalados naquele domingo. Meditar na palavra é um estilo de vida. Porque no dia que o inesperado acontecer, que de repente você é escalado na hora, o quanto vai estar no seu depósito? O inesperado pode acontecer. E você tem que estar pronto para o inesperado. Sabe por que Deus vai contar com você? Deus vai contar comigo no inesperado. Pode ser inesperado para as outras pessoas, mas você está pronto. Sabe, Deus quer que você esteja pronto para o inesperado, para ajudar as outras pessoas que foram pegos de surpresa. Que foram pegas de surpresa.
Aleluia, que você possa ajudar a sua casa quando todos estiverem desesperados, porque você tem comunhão com Deus. Ele te deu uma palavra antecipada e você vai acalmar aquele povo dizendo: olha, Deus falou comigo, fica tranquilo. Vai ser como Deus me falou. E você vai poder apaziguar a sua casa, os seus. Essa é a vida com Deus. Vai ocasionar isso com certeza, dentre tantas outras coisas. Mas essa noite vamos falar nessa parte agora sobre o inesperado e o esperado. Essa pandemia foi inesperada ou não? Assim, do modo que ela aconteceu. Já se falava no vírus, já se tinha notícia lá na China, não é? Mas ninguém esperava que tomasse uma conotação mundial, que parasse tudo. Você imaginava que ia parar tudo? Eu não imaginava. Não é? O inesperado veio, de repente fecha tudo. De repente, numa tacada rápida, um decreto fecha tudo, inesperado. Precisamos estar prontos para o inesperado. Deus quer se antecipar e Deus quer comunicar a você antecipações, para que quando coisas inesperadas para os outros acontecerem, você já está pronto. Aleluia! Deus trabalha assim. Amém? Se a gente for ler Atos capítulo 27, uma viagem que Paulo fez a Roma, iria fazer a Roma, amém? E ele disse: eu vejo que essa viagem vai ser trabalhosa. Ele viu como? Ele não estava vendo com os olhos naturais, porque com os olhos naturais nada dizia que ia haver ali um furacão. É tanto que o centurião atendeu o apelo, ou o diagnóstico, né, do capitão, que era experiente em embarcações, em viagens. Mas Paulo estava dizendo: eu vejo que vai ser trabalhoso, é bom que a gente passe um tempo aqui. Não, concluíram que não, estava tudo bem. De repente eles contornaram a ilha lá, de repente, diz que de repente, inesperadamente, surgiu um furacão, não foi assim? Chamado Euraquilão. Mais ou menos isso, Euraquilão, que nome, né? Surgiu. De repente, inesperadamente. Ei, mas para Paulo não foi. Paulo estava pronto ou não, gente? Paulo percebeu. Vejo, aonde? No seu espírito. Não era com os olhos naturais. Havia uma nota dentro dele, com certeza. Aleluia. E aquela viagem realmente foi trabalhosa. Naufragaram. E se você ler lá capítulo 27 de Atos, você vai ver o que aconteceu. Eles estavam desesperados da própria vida, já tinham sentenciado: a gente não escapa dessa. Quando esse desespero tomou conta daquela tripulação e do povo que estava ali, Paulo se levanta e Paulo diz: olha, era para vocês terem me atendido, na verdade. Mas eu quero dizer uma coisa, estou parafraseando. Fiquem calmos. Um anjo do Senhor me veio. Eita, glória, como é bom estar pronto. E me disse que a embarcação vai ser perdida, mas nenhuma vida será perdida. Basta que vocês me obedeçam. E eu acredito que vai acontecer assim como foi me dito. Mas, gente, a embarcação estava se despedaçando. Mas Paulo, homem de fé, disse: não, eu creio como está, como foi me dito. Disse que pouco tempo depois aquela embarcação bateu na rocha, todo mundo na água, meu amado. Mas quando aquela embarcação bateu na rocha, que eles caíram na água, eles estavam perto de uma ilha.
nadaram e chegaram na ilha. Aleluia! Mas veja, no início da viagem, Paulo foi avisado, e dentro da viagem, Paulo também foi avisado. Antecipações, Deus quer comunicar antecipações para você, para seu emprego, para sua profissão, para seu ministério, para sua família, evitar danos para os teus filhos, se antecipando. Sabe, um convite de uma viagem que teu filho recebeu e você recebe uma nota do Espírito, se antecipando a um problema futuro, que caso ele fosse, você iria ter que lidar com aquele problema, e Deus antecipando, amém? Para evitar um dano. Sabe, você sai daqui, vai para casa, e Deus muda a rota. Deus diz, entre nessa rua, sabe? E você às vezes nunca vai saber o motivo pelo qual você entrou naquela rua. Você só seguiu a Cristo, aleluia, a inclinação dele, e com certeza um dano foi evitado. Ou outra coisa, entre nessa rua só para você se encontrar com alguém, só porque aquela pessoa precisa ser afetada com sua vida, e você mudou a rota. Que vida maravilhosa, de comunhão com o Espírito, que Ele vai dando os nortes, que Ele vai ser a nossa bússola, que Ele vai ser o nosso GPS. Deus sendo o nosso GPS, meu irmão, onde é que você vai parar? Onde é que você vai estar? Como a sua vida vai estar, se Deus for o teu GPS? Guiando a mim e a você, como vai ser a tua família, como vai ser a tua profissão. Eu creio que vai ter um bom resultado. Amém? Deus não guia ninguém para um desastre. Deus não guia ninguém para um insucesso. Se alguém está dizendo isso, não é o Deus que eu creio, não é o meu Deus, não. Para mim não é o Deus que a Bíblia apresenta. Deus se antecipa. Amém. Aleluia. Se Deus disse que é para esse ano, é para esse ano. Crê. Paulo disse, eu creio assim como foi me dito. E o navio estava despedaçando. E a sentença lá era de morte, todos morrerem. Mas Deus enviou um mensageiro e disse, vai ser assim, assim, assado. Deus quer antecipar, se antecipar, comunicando coisas a você, para você e eu, nós termos respostas na língua, da parte de Deus. Aleluia. Amém. Paulo estava sempre pronto. Amém. Estuda a vida de Paulo. Paulo estava pronto, gente. Abre, por favor. Fica aí conectado. A gente vai dar no bom lugar. Atos, capítulo 20. Tanto para o inesperado como para o esperado. E a gente observa a vida de Paulo aqui pelas Escrituras, que às vezes coisas eram inesperadas para os outros, mas para ele já era esperado, porque ele já havia sido comunicado. Veja, capítulo 20, versículo 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Olha o que o Espírito Santo anunciava a Paulo. Isso é motivador, gente? O Espírito anunciava a Paulo que de cidade em cidade ele ia se deparar com tribulações e cadeias. Era o que o Espírito comunicava a Paulo. Parece desmotivador, não é? Se a gente for olhar por um ângulo, a gente acha que o Espírito Santo estava desmotivando Paulo. Mas se a gente olhar por outro ângulo, o Espírito Santo estava anunciando coisas que viriam a Paulo. Estava aprontando Paulo. Paulo não ia ser pego de surpresa no que diz respeito a cadeias de tribulações. Ele estava anunciando, olha, você vai enfrentar isso. É como aquele aviso que a gente dá ao filho. Amém? Porque a gente já passou pelo caminho.
Você vai encontrar isso, você vai encontrar aquilo. A gente não está estimulando a vida do filho. A gente está apenas dizendo para ele o que pode acontecer, porque a gente tem experiência quanto àquilo. Não é estimulando aquilo que ele pretende fazer ou ir. A gente apenas está avisando, se antecipando. Ó. Amém? Você vai encontrar essas dificuldades, elas vão estar lá. Então é isso que o Espírito estava falando, se antecipando. E para o Espírito falar, com certeza Paulo tinha comunhão com o Espírito. Para ele ouvir a voz do Espírito. O suficiente para estar certo do que iria acontecer de cidade em cidade. E quando é o Espírito falando, você não vai ficar desmotivado pelo que ele fala. Amém? Você vai entender realmente o que ele está falando. Vai ficar esclarecido para mim e para você. Aleluia. Eu li esse versículo e achava que o Espírito estava desmotivando Paulo, mas eu entendi quando eu consegui extrair o Espírito da letra. E quem te ajuda a extrair o Espírito da letra é o Espírito Santo, quem transforma o logos em rema. Aleluia. Alô, tudo bem? O Espírito Santo, de vez em quando, ele vai querer dar essas notas. Amém? Esse você vai fechar um negócio e o Espírito Santo querendo conversar com você, avisar você algo. Às vezes é bronca o que você vai fechar, um negócio, e ele atende. Esse atende é dar atenção àquela nota por dentro, que não tem tanta clareza no momento, mas você percebeu um freio quanto aquilo, aí você dá aquele tempo. Espera aí, eu percebi um freio aqui. Então você já para ali, espera aí, não, eu estava a ponto de tomar essa decisão, mas vem um freio, calma. Vamos amadurecer para tomar a decisão. Porque se vê essa nota, amém, que não é uma voz, é uma nota, você percebe, espera aí, eu estava com todos os fundamentos para tomar essa decisão, mas a nota veio, calma. Talvez essa decisão esteja certa, mas talvez não seja para agora. Não era que o Espírito Santo estava dizendo, olha, isso aqui não é para você, isso aqui é para outra pessoa, não é para você, mas talvez não estava amadurecido o suficiente para ser naquele tempo, no tempo que eu decidi. Como é bom essa ajuda do Espírito Santo, sabe, de que nós podemos fazer planos, e a Bíblia diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ele não está contra você fazer planos, sabe? Mas esses planos que nós fazemos precisam passar pelo seu crivo, porque Ele conhece todas as coisas, Ele sabe o tempo das coisas. E aquilo é verdadeiro, aquilo foi por inspiração do Espírito, aquele projeto, aquele plano, sabe, e é do Espírito, mas a gente precisa entender que tem um tempo certo, que não, às vezes não é no outro dia, como a gente faz, como Isaías já fez, e aí não tem graça, aí não tem provisão, porque foi fora de tempo. Como é importante, sabe, você ser guiado na sua casa, junto aos seus filhos. Você pode achar que está tudo bem, os filhos não estão apresentando nada, sabe, mas vem aquela nota do Espírito apresentando algo que possa definir que eles não estejam bem, mas vem uma nota no seu coração. Eita glória, como isso é bom. E às vezes você não vai precisar falar com eles, você apenas vai orar e ver o resultado do livramento que foi dado. Eles nem sabem que você orou. Às vezes eles não vão nem saber o que você orou, porque você teve uma informação antecipada a respeito deles, a respeito do que eles estavam vivenciando naquele momento. Eles não falaram nada para você, mas o Espírito Santo trouxe e você os protegeu em oração, aleluia. E um dano que estava para vir, ele é interceptado, ele vai ser interceptado, aleluia. Seja em qualquer área da minha vida e na tua vida, o Espírito Santo tem interesse de fazer esse trim, para você perceber, para você tomar nota do coração do Pai, desse coração amoroso e bondoso que quer ver você bem e sua família.
Às vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus porque a nossa definição quanto a Deus é que Ele quer roubar prazer. Às vezes alguns filhos de Deus pensam que tudo aquilo que Deus implementa, que tudo aquilo que Deus guia é roubar prazer. Quem disse que Deus rouba prazer? Deus dá prazer. Mas às vezes a gente não quer conversa com Ele, esse trim, que o Espírito quer encontrar lugar para falar algo, mas nós estamos tão concentrados naquilo que a gente desejamos, que a gente prefere evitar o que Ele fala, porque talvez Ele fale contra aquilo naquele momento, e eu não estou afim, de deixar esse plano. E às vezes a gente não consulta a Deus com medo de Ele dizer um não. Não é agora não. Agora eu vou te dizer uma coisa. Um não de Deus salva a vida. Um não de Deus é para salvar a tua vida, é para salvar a tua família, é para salvar a tua casa e evitar que você passe danos, para depois ter que administrá-los. Já chega o que o diabo levanta, gente. Aí a gente provocando. A gente mesmo provoca problemas. Eu quero te dizer algo. O problema que você enfrenta, avalia. Nem tudo é o diabo não, viu? Mas é mais fácil a gente jogar para o diabo. O diabo está me tentando. Ele é o tentador realmente. Mas se a gente está dando brecha para a tentação? Se a gente está na internet dando brecha para a tentação, na televisão dando brecha para a tentação, ele aproveita. Então, problemas que a gente passa, vem sim do mundo, passamos por aflições, vem do diabo, agora vem também porque nós provocamos. E aí fica mais fácil a gente jogar para o diabo, na conta dele. Mas se a gente reconhecer que o que eu estou passando agora foi por uma decisão minha, eu só preciso reaver essa decisão, só preciso me arrepender, só preciso bater a poeira, dar a volta por cima, mudar de direção. E outros resultados virão, novos resultados. Mas às vezes a gente diz é o diabo e continua no mesmo caminho, no caminho que está trazendo tudo aquilo. Por quê? Porque a gente está atribuindo ao diabo algo que é uma decisão minha. Como é que vai mudar a situação? Toma a decisão correta. Muda de direção. E você vai ver o novo acontecendo. Aleluia! Porque para coisas novas se requer atitudes novas. Aleluia! E Deus está pronto para nos assistir, que maravilha. Quando eu sei disso, Ele está pronto para me assistir. Nesses anos todos, tenho provado da assistência do meu Pai. Quantas antecipações Ele já me comunicou, evitando danos. Mas também quantas coisas eu entrei, porque eu não dei atenção a esse e tive que administrar problemas. Quando na verdade Ele já tinha se antecipado para eu andar mais rápido. O Espírito Santo dizia, vai chegar cadeias e tribulações, mas Paulo estava pronto. Paulo entendia, isso aqui não é um desestímulo, isso aqui é um aviso, uma antecipação, isso aqui é papel do meu ajudador. O meu ajudador anuncia coisas que hão de vir. Lembra que Jesus falou isso? Eu vou e o Espírito Santo vai vir, e Ele vai anunciar a vocês coisas que hão de vir. O Espírito Santo está pronto para isso. O Espírito Santo quer evitar na nossa vida que a gente tome decisão errada, que tira a gente do plano de Deus. Eu vou te dizer, quando a gente sai do plano de Deus, não é só a gente que é afetado, não, é a toda a casa. É toda a casa que é afetada, os filhos são afetados, tudo é afetado, a gente pensa que é só a gente. E Ele está pronto para te assistir, para me assistir. Sabe, esse trim aí do telefone, caiu bem, né? Agora não vamos tornar um hábito não, tá, gente? Amém? O Espírito Santo aproveitou aí. Foi em cima. Ele tem esse... Aleluia.
Sabe, ele tem também aquele acesso, aquele treme-treme, vibracal, né? Amém? Você perceber. Então, aleluia, amém. Você vai fechar um negócio e ele. Eu já tive situações, rapaz, que ele me mostrou, ele disse, pegue aquele objeto. Eu achei que era coisa da minha mente. Leve para casa o objeto, não levei. Levaram. Rapaz, eu vou ficar depois olhando, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Você não está me protegendo. Mas ele havia me falado. Não era ele que ia pegar o objeto e colocar no lugar certo, não. Era eu. E ele se antecipou, me disse. Lá na sede, uma vez, eu estava lá no almoxarifado lá, de repente veio a nota para ir lá para o outro lado da construção. Eu não sabia nem o que. Eu obedeci. Quando cheguei lá, estava o cara carregando uma máquina lá da igreja. Eu digo, ei, rapaz! Não, é porque fulano de tal disse que eu podia pegar. Quem foi fulano de tal? Não é no seu nome, não. Estou inventando as coisas. Mas já que você está dizendo que não é para levar, então vou embora. Foi embora. O Espírito Santo sabia. Tem algo acontecendo lá do outro lado. Isso pode ser na tua casa, na minha casa, na tua vida, no teu trabalho, na tua profissão. Ele pode estar, associações, pessoas que estão chegando muito perto de você, muito perto de você, muito perto de você, e de repente, o Espírito dá aquela nota, peraí, amém? Essa não é uma boa associação para você. Prega Jesus para ele ou para ela, prega, porque se tiver com a intenção errada, ou fica para receber Jesus ou sai. E ele quer evitar um dano, porque aquela influência começou a chegar perto. E ele se antecipa. Aleluia. Sabe, a gente perceber por dentro a importância disso para a gente acertar, meu irmão. Deus quer que a gente acerte, Deus quer que você acerte na sua família, profissão, tudo que diz respeito à tua vida. Agora, entenda, Deus dá instrução, mas as decisões são nossas. Você escuta a palavra, você recebe uma instrução de Deus, eu também, mas sabe que depois disso, a responsabilidade é nossa, a decisão é nossa, não é de Deus. Amém? A gente é alertado para algo, a gente reconhece, Deus falou comigo, eu preciso mudar nisso, e Ele já me deu o caminho das pedras, como mudar. Mas aí depois que eu ouço, o que é que eu faço com aquilo? Depois que eu reconheço que Deus me falou, deixou tão claro diante de mim, eu tenho que fazer algo com aquilo. Quem decide sou eu. Quem decide é você. E dependendo da decisão, vai se estabelecer, amém, aquilo que Deus estava prevendo. Ou aquilo que Deus estava anunciando. Existe uma decisão nossa depois que a gente escuta. Amém. Porque se a gente seguir essas notas do Espírito, eu vou dizer, a gente vai andar altaneiramente. Amém? Nós vamos estar na crista da onda. Isso era da minha época, lá na Vila Castelo Branco, meio Avacena. Quando alguém estava no topo, aí dizia, está na crista da onda. Quantos lembram aqui? Alguém que estava com a roupa da moda, aí dizia, aquela pessoa está com a roupa, está na crista da onda. Crista da onda é no topo da onda, sabe, gente? Aleluia. Deus quer te colocar na crista da onda. Uhul! No topo da onda. Aleluia, a onda vai te levar. Oh, glória! Mas para isso precisamos estar prontos. Deus quer dessa noite dizer, esteja pronto para o inesperado, esteja pronto para o esperado. O esperado é o que Deus já anuncia.
Eita glória! O inesperado é aquilo que acontece de repente, mas que na verdade Deus se antecipou. A gente tinha uma nota lá. O Espírito Santo estava se antecipando aqui, dizendo: há cadeias. Aí Paulo diz: porém nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha, vai ter cadeias e tribulações, vai, mas eu vou cumprir e completar a minha carreira. Não havia nada de desestímulo do Espírito Santo, é o Espírito Santo antecipando, mas Paulo estava pronto, decidido, definido: eu vou cumprir minha carreira. O inesperado, ele disse: eu não sei o que é que vai acontecer. Ou seja, coisas específicas, levantes específicos. Mas uma coisa eu sei: haverá cadeias e tribulações, porque o Espírito me falou. Então você acha que ele partia de cidade em cidade pronto ou não? Avisado. Temos que estar prontos, uma vida pronta. Perguntaram a Catherine Kuhlman: como é que você se prepara para os milagres? Ela disse: eu não me preparo, eu ando preparada. Que coisa linda. Eu não me preparo, eu ando preparada. Aleluia. Depois que Paulo fala isso aqui, no capítulo 21, acontece algo. Paulo chega a Tiro, depois Paulo vai para Cesareia. E ele fala: no dia seguinte fomos para Cesareia, versículo 8 do capítulo 21. E diz no versículo 10: demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo: assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e entregarão nas mãos de gentios. Meu Deus do céu, talvez se fosse Isaías ia dizer: perna para que te quero. Paulo disse: olha, o Espírito Santo antes, dias antes ou meses antes, no seu tempo aí, o Espírito Santo me anuncia que vai haver cadeias e tribulações de cidade em cidade. Aí ele chega em Cesareia e tem um profeta. Amém. Um profeta chamado Ágabo e profetiza. Amém? Inspirado por Deus. Era o Espírito Santo falando. Pego justamente o cinto de Paulo e como se estivesse esticando o cinto. É desse jeito que vão fazer o dono desse cinto. Quem era o dono do cinto, gente? Paulo. Mas Paulo não teve isso como desestímulo, não. Amém? Era o Espírito se antecipando, dizendo: olha, vai acontecer pressões. Mas o Espírito não estava dizendo: e você vai morrer. Ele estava dizendo o que ia acontecer, mas Paulo tinha segurança em Deus, com certeza. O que é que Paulo diz? O povo se desesperou. Algo inesperado para eles naquele momento, um anúncio inesperado. Quando ouvimos essas palavras, versículo 12, tanto nós como daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Gente, como é bom estar pronto, porque vai haver situações que vai ficar tão claro o que vai acontecer, mas você está tão certo que é de Deus, que o que as pessoas que te amam, que vão querer te proteger, pode dizer o que disseram a Paulo: Paulo, não vá para Jerusalém, veja o que o profeta falou. Mas Paulo estava tão certo, Paulo estava tão guiado pelo Espírito de Deus, Paulo estava tão certo da vontade de Deus, que para ele aqui era um anúncio antecipado de Deus para ele. Não era algo que ele pudesse se fundamentar para deixar de fazer o que Deus queria que ele fizesse. Porque ele entendia a vontade de Deus. Aqui era um anúncio, um prenúncio, uma antecipação. Era Deus calçando a estrada dele. Era Deus aprontando Paulo para o que viria. Deixando Paulo pronto, alerta, avisado. Aleluia. Mas aqueles que estavam com ele, que amavam Paulo, não entenderam assim. E eles deram um conselho a Paulo: Paulo, fica aqui, não vai para Jerusalém.
Isso pode acontecer na nossa vida, Deus nos guiando à vontade dEle, e às vezes é anunciado algo que com certeza é o que vem pela frente, sabe? E os que estão ao nosso redor, que nos amam, podem entrar nesse conselho e dizer, não vai, não faz, mas se você está certo que aquilo é a vontade de Deus, você precisa estar pronto para prosseguir, mesmo que existam conselhos de pessoas que te amam, mas que não entenderam como você está entendendo que é a vontade de Deus para você naquele instante. Paulo deu uma resposta a isso. Era uma demonstração de amor daquele povo a Paulo, de cuidado, venerando a vida de Paulo, o quanto Paulo era importante para eles. E eles se portaram assim diante daquela notícia. Fica, Paulo. Fica, Paulo. Paulo não levantou a espada e disse assim, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Esse dia foi estabelecido como o dia do fico. Havia um conselho aqui. Quantos sabe aqui que tem o dia do fico? Amém? Poucos, né, gente? Porque hoje não se ensina mais não, parece, né? Na minha época era moral e cívica, o SPB, tudo sociais. Amém? Estava ministrando ontem, quem sabe aqui o hino da bandeira? Um dedinho ali, bem baixinho, fazendo assim. Ó. Salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Eita glória. Precisamos ter a resposta da ponta da língua. Eu perguntei aqui, quem sabe o hino da bandeira? Porque você não conhecia o hino da bandeira, você não respondeu. Não é assim? Com a palavra, quando nós formos indagados, precisamos estar cheios da palavra para responder. Eu sei o hino da vitória. Eu sei o canto dos céus. Eu sei o canto dos vitoriosos, daqueles que se alegram em Deus. Resposta. Porque primeiro se alimenta, primeiro toma conhecimento, primeiro se expõe a uma visão, a palavra, a presença do Pai. Paulo vivia assim. Paulo estava pronto. E ele diz, não vai, Paulo. E começaram a chorar. E no versículo 13, que é um bom versículo, veja a resposta de Paulo. Então ele respondeu, que resposta tremenda desse versículo, só podia ser: que fazer chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, diga pronto. Eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eita, o foco de Paulo era Jesus. A vida de Paulo era Jesus. A motivação de Paulo era Jesus. Porque diante de notícias como essas, Paulo não sucumbia àquilo. Porque Jesus era o centro da vida dele. Jesus era a energia dele. Jesus era a paixão dele. Jesus era o amor da vida dele. A ponto de ele estar pronto. Eu estou pronto não só para viver, mas também para morrer. O que vocês estão fazendo, querendo me persuadir? Com um choro contrário àquilo que eu persigo? E eu persigo o que é de Cristo? E o que é de Cristo me interessa? E o que é de Cristo me consome? E o que é de Cristo reina no meu coração e na minha vida? E o que é de Cristo formaliza e fundamenta as minhas decisões? E o que é meu é de Cristo? E o que é de Cristo é meu? Tudo para Ele? Vivendo para Ele? Vivendo para Cristo? Respirando Cristo todos os dias? Jesus sendo o nosso oxigênio?
o nosso oxigênio. Sem oxigênio eu morro. Sem Jesus eu morro. Sem Jesus falta oxigênio. Sabe, que Jesus seja o nosso oxigênio, que tenha o mesmo valor. Eu posso colocar mais do que o oxigênio que garante as nossas vidas, que garante a tua vida. Aleluia. Estou pronto para morrer pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo abraçou uma causa e estava pronto para morrer por ela. Aleluia. Pronto para o inesperado, pronto para o esperado. Aleluia. Estou terminando. Versículo 14. Como, porém, não o persuadimos? Eita glória, oh meu Deus do céu. Que vida. Aí a gente pode estar dizendo, não, é porque era Paulo. É para nós também, meu irmão. Então eles tentaram persuadir Paulo. Não vai não, Paulo. Olha o que vai acontecer contigo. Como não conseguimos o persuadir? Que coisa linda. Você é uma pessoa fácil de outros conceitos, outras pessoas te persuadirem contrário à palavra? Ou você está firme? Onde você está, onde você estiver, vai existir conceitos te rodeando. Você está firme no conceito de Deus na sua vida? Ou você está aceitando outros conceitos e pessoas estão te persuadindo o contrário daquilo que você cria antes e que você tinha como verdade, mas agora não tem, porque estão te persuadindo, estão pervertendo a verdade e você está aceitando. Aleluia. Precisamos estar prontos para enfrentarmos esse tipo de coisa e não sermos persuadidos e entregues a outra influência, a não ser a influência do Espírito Santo. E com essa influência, você vai influenciar os outros. Quem chegar perto de você vai ser influenciado para ir mais para perto de Deus e não para distante. Eita glória. E não, como não persuadirmos? Conformados. Precisa estar assim. A pessoa está insistindo para tirar você da vontade de Deus e você, aquilo não vai te persuadir, o contrário, vai se conformar. Não tem jeito. Não tem jeito. Ele não muda de posição, ele não muda de opinião. É essa. E se é a verdade de Deus, prego batido, ponta virada. Esse tipo de persuasão vai vir contra mim e contra você. Eu estou falando aqui de uma coisa boa, porque eles estavam preocupados com Paulo. Amém? Mas se Paulo tivesse cedido a essa persuasão, não teria sido bom para Paulo, concorda? Porque não era a vontade de Paulo para ele, a vontade de Deus para Paulo. A vontade de Deus para Paulo é que ele fosse a Jerusalém. Era a história, era o planejamento de Deus para Paulo. Se ele tivesse cedido a essa persuasão, mesmo que boa, mesmo como demonstração de amor das pessoas por ele, de cuidado, ele não teria se dado bem, ele teria saído fora da vontade de Deus, meu irmão. Então não é só um conselho ruim que a gente já identifica e diz, sai para lá, Satanás. Pode ser um conselho desse tipo aqui, amém, que pode te atrasar e vem como uma demonstração de amor e a gente não está tirando isso. No entanto, você precisa saber qual é a vontade de Deus naquele momento e a decisão que você precisa tomar. Dentro da vontade de Deus, mesmo que sua alma não queira. Ele diz... Como, porém, não persuadimos conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Antes não era a vontade do Senhor para eles, mas agora, depois que Paulo se firmou, depois que Paulo decidiu-se, eles disseram, então faça-se a vontade do Senhor. Amém? A vontade do Senhor aqui, na concepção de Paulo, era ir a Jerusalém. Aleluia. Ele estava certo em ir para Jerusalém. Era a vontade de Deus para ele. Veja, quando Paulo chega em Jerusalém, Paulo é preso de novo. Paulo faz uma viagem, aí chega em Jerusalém. Depois você lê, eu não vou ler. Amém?
E Paulo é preso e colocado perante o Sinédrio. Se você for ver, aquela profecia de Paulo, de Ágabo, aconteceu com Paulo. Paulo foi pressionado muito, né? Nesse tempo que ele teve em Jerusalém. Marcaram para matar, planejaram a morte de Paulo, mas sempre havia uma saída de Deus. Lembra? Eles fizeram um planejamento para matar Paulo. O sobrinho de Paulo ouviu, olha bem, gente. O sobrinho de Paulo ouviu eles planejando. Aí foi falar lá com, não sei se foi o rei, ou foi falar com o chefe lá da guarda, dizendo, olha, eles estão planejando. Aí o chefe da guarda colocou lá guardas ao redor de Paulo, protegeu Paulo, e aquele plano foi frustrado. Quando você está na vontade de Deus, o diabo vai levantar planos contra a sua vida, mas todos vão ser frustrados. Deus vai ter sempre uma saída. As pressões vieram, mas sempre uma saída na vida de Paulo. Amém? Paulo foi preso. Lembra que ele disse que eu estou pronto para ser preso? Marcaram para matar Paulo. Paulo disse, eu estou pronto para morrer. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Aí houve uma celeuma lá, né? Paulo no Sinédrio, houve uma celeuma, no versículo 10, diz assim, tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que Paulo fosse espedaçado por eles. Veja que tipo de pressão, gente. A ponto do comandante aqui, sabe, foi um movimento tão grande ali naquele setor que o comandante teve medo de eles, um arrancar o braço, o outro arrancar a perna, de espedaçar Paulo. Eles estavam enfurecidos ou não? Estavam. Mas o comandante o protegeu. Mandou descer a guarda para o que retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Eita glória, como Jesus é bom. Na noite seguinte, eita glória, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem. Deus sempre vai te estimular, Deus sempre vai te motivar a fazer a vontade dele. Jesus pôs-se ao lado de Paulo. E sabe, uma palavra de ânimo, coragem, meu filho. E tem uma palavra de ânimo para você hoje à noite. Coragem, meu filho. Coragem, meu filho. Coragem, meu filho. Coragem. Não seja subjugado pelo medo, pelas más notícias. Coragem. Coragem. Pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Como Jesus é interessante, a fé é divertida, viu, gente? Porque Paulo estava seguindo uma instrução de Deus, dentro da vontade de Deus para ele, do ministério, de ir a Jerusalém. Quando Paulo chega em Jerusalém, sofre todo esse tipo de pressão, mas ele estava na vontade de Deus, e dentro dessa vontade, numa cadeia, Jesus diz assim para ele, agora você vai para Roma. Eita glória! Ele disse, é necessário que você vá a Roma. Senhor, depois de tudo isso, será que não encerrou por aqui não? Não, é necessário que você vá a Roma. Eita glória! Paulo estava pronto, baseado no que Deus fala, pronto para ir para Roma agora. Aleluia! E olha que Paulo foi para Roma. Quando sabe que Paulo chegou a Roma? Lê Atos que ele chegou a Roma. Aí, quem financiou a ida de Paulo a Roma? O governo romano, meu filho. E Paulo foi escoltado com os guardas romanos. A gente pode ter uma visão que era Paulo o preso, e a guarda estava ao seu redor. Amém? O levando preso para Roma. Mas quem conheceu a vontade de Deus para Paulo, pode entender, sabe como? O governo financiou Paulo e ainda o protegeu com guardas. Não pagou a passagem. Amém? Foi de graça, 0,800. Tinha proteção, tinha alimento, tinha comida. Porque se você ler, Paulo apela a César. E porque Paulo apelou, na defesa que ele fez, ele teve que ir para Roma. Para ser julgado lá.
E foi a guarda romana, e foi o centurião. Diz que o centurião tratava Paulo com humanidade. Então não era comum preso ser tratado com humanidade, mas Paulo estava sendo tratado com humanidade. A ponto de quando ele chegava num porto, era permitido que os irmãos viessem até Paulo. Quando você está dentro da vontade de Deus, tem favor! Não tenha medo de fazer a vontade de Deus, tem favor nela. Ele pode anunciar, vai haver cadeias e tribulações, mas tem favor nisso. Tem favor em tudo que você faz, que você decide dentro da vontade de Deus. Esteja pronto. Esteja pronto para o inesperado e esteja pronto para o esperado. Se apronte. É um estilo de vida. Aleluia. Amém. O povo de Israel, quando enfrentou o exército filisteu, estavam prontos para brigar. O rei Saul à frente. Estavam para duelar. Já havia, a ordem de guerra já havia sido dada. Para duelar, estavam prontos, exército contra exército. Inesperadamente, de repente, um gigante aparece no meio do exército filisteu. Inesperado. E desafia um soldado de Israel. Aquilo nunca tinha acontecido com o exército. O exército de Israel estava acostumado e obtinha vitórias coletivamente, exército contra exército. É tanto que eles estavam prontos para a guerra, exército contra exército. Mas o inesperado veio e eles recuaram. Agora, era um homem gigante, impressionante, o porte dele, que estava desafiando uma pessoa, um soldado. E quando ele desafiou um soldado, todos temeram. Ninguém quis enfrentar. Que mudança de repente, se eles estavam prontos para a guerra, exército contra exército, e agora um homem desafia e nenhum se apresenta. Deus me disse algo. O exército de Israel, naquele momento, estava pronto para embates coletivos, mas eles não estavam prontos para embates individuais. Porque eles não tinham experiências individuais de guerra, eles tinham experiências coletivas. E quando aquilo era estratégia do diabo, quando o inesperado se levanta, todo o povo temeu. Mas, todavia, no entanto, um jovem, pronto, que estava pronto para o inesperado, se levantou. E porque Davi estava pronto para um embate individual, porque ele teve experiências individuais. E quando foi que ele teve experiências individuais? Com o urso, com o leão. Ele estava sozinho. E ele viu o poder de Deus operar ali. Ele teve experiências. Eu vou dizer, você precisa de experiências coletivas, como o corpo. Mas você também precisa de experiências individuais. Você e você com Deus. Você pede, você recebe. Eu sei que no início da vida cristã, a gente pede os irmãos para orar, e existe a oração de concordância. Quando a gente não está conseguindo, procura um irmão da fé e ora com ele. Agora você também precisa de experiências individuais. Você mesmo pede e recebe. Aleluia. Experiências individuais, para que você esteja pronto. Quando todos temerem, você se levanta e fala grosso. Como Davi falou, quem é esse circunciso filisteu que se atreve a afrontar o exército do Deus vivo? Que voz diferente, em meio a bocas de guerreiros. Haviam bocas de guerreiros ali, de pessoas acostumadas com guerra, mas quando aquele inesperado veio, todos temeram. Esteja pronto. Se apronte. Olha o Espírito Santo de novo. Trim, trim, trim. Trim, trim, trim. Trim, trim, trim. Mas não torna isso hábito. Amém? Aleluia. Foi você, foi Isaac. Cadeira, Isaac. Diga, eu estou pronto. Amém? Diga, nem que seja pela fé. Diga, eu estou pronto. Eu vou cumprir toda a vontade de Deus e vou estar pronto para o inesperado e para o esperado. Eu tenho a ajuda do Espírito Santo, que me conduzirá a toda a vontade de Deus. Na vontade de Deus tem saída.
Na vontade de Deus tem favor, tem graça, tem provisão. Eu não vou desistir. Eu vou me levantar e cumprir todo o plano de Deus. Não importa o que os meus olhos estão vendo. Não importa o que minha alma está dizendo. O que importa é o que o meu Pai falou e tem falado. E vai ser, e eu creio, assim como Ele disse, acontecerá. Aleluia. Deus abençoe. Tem alguém, pode vir, meu gente. Tem alguém que quer receber Jesus como Senhor? Começa tudo por aí. Receber. Tem alguém que quer receber Jesus aqui? Se você sabe que ainda não nasceu de novo, precisa de Cristo, Ele está aqui para te acolher. Na verdade, Ele já te acolheu, já abriu os braços ali na cruz. Tem alguém aí em cima, aqui embaixo, alguém que nasceu de novo e quer receber o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas? Tem alguém? Se apronte orando em outras línguas, é ferramenta. Se apronte orando em outras línguas, é ferramenta. Vou dizer de novo. Se apronte orando em outras línguas, isso é ferramenta de Deus para você. Aleluia. Tem alguém que recebeu oração para cura? Nós cremos em cura. Tem alguém? Glória a Deus. Diga glória a Deus. Amém? Momô Gigim vai fazer o sorteio das pizzas, tá certo? Olha como ela está alegre. Bate que vai cair no nosso número. Aleluia, é muita fé. Esteja pronto para comer pizza hoje também, viu?